Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp aí, né? Estamos noticiando aí do coronavírus, né? Detalhes, né? Das várias notícias. É um assunto que está dominando aí as atenções aqui do Brasil, do mundo, São Paulo, né? no Brasil e no mundo, Pois né, é, Luciano? e aí estamos falando também do que está mudando aqui no Legislativo Paulista. Agora são 12h e 45 minutos. Nesse horário, normalmente começa a coletiva do governador João Dória, né? Hoje é segunda-feira, tem coletiva. A partir dessa semana, Kate, não temos mais coletivas às terças e às quintas-feiras, né? Então, Informação importante. quartas e sextas, né? Então, enquanto nós estamos aguardando aqui, vamos falando um pouquinho mais de notícias. O Supremo Tribunal Federal retorna do recesso judiciário com uma pauta delicada. Nessa segunda-feira, o STF fará uma sessão virtual extraordinária que deve julgar uma ação que questiona as medidas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro para conter o avanço da pandemia nas aldeias indígenas. O processo foi movido pela articulação dos povos indígenas do Brasil e por 6 partidos como PSB, PDT e PT. E aí o plenário do STF irá decidir se confirma a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou no dia 8 de julho que o governo federal adote uma série de medidas para frear o avanço dos casos de Covid-19 entre os indígenas. Já estamos na coletiva, vamos acompanhar aí a coletiva, temos imagens. Boa tarde. Vamos iniciar a nossa coletiva de imprensa de hoje, segunda-feira, 3 de agosto, direto do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje participam da reunião Jean Gorenstein, secretário de Estado da Saúde, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Menezes, coordenador do Comitê do Centro de Contingência Covid-19, que hoje passa o bastão para José Osmar Medina, que passa a ser o novo coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, ele que já integra o nosso Comitê de Saúde. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência. Também participam da coletiva Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo, e Raquel Teixeira, nova coordenadora da EFAP, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais de Educação, e ex-secretária de Educação do Estado de Goiás. Nas mensagens de hoje, a primeira mensagem é em relação ao setor de saúde pública aqui do Estado de São Paulo. Cada vez mais, ao longo das últimas semanas, o setor de saúde do Estado de São Paulo vem recebendo pacientes de outros estados, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. O Sistema Público de Saúde de São Paulo é aberto e recebe de braços abertos todos aqueles que precisam de atendimento aqui na rede pública de saúde do Estado de São Paulo. Só no complexo do Hospital das Clínicas, quase 30% do atendimento dos pacientes do Covid-19 vem de outros estados do Brasil e ali são atendidos. Não é diferente dos demais hospitais públicos do estado e também dos hospitais privados aqui de São Paulo. Ninguém fica sem atendimento. São Paulo não pede CEP e nem origem para atender quem precisa. Ao longo desses 4 meses, médicos, enfermeiros e paramédicos da rede pública de saúde do Estado de São Paulo já atenderam mais de 50 mil pacientes de outros estados do país, o que mostra a relevância, a importância e a confiança do Sistema Público de Saúde de São Paulo para os brasileiros de todo o país. E aos profissionais de saúde que atuaram e continuarão atuando para proteger vidas de todos os brasileiros, indistintamente, mesmo os que não residem aqui em São Paulo, o nosso muito obrigado. Também a segunda mensagem é um agradecimento às mulheres. Pesquisa recente indicou que mais de 80% das mulheres do Brasil, e não apenas de São Paulo, apoiam
as medidas da quarentena, a utilização obrigatória de máscara, o distanciamento social, as medidas de higiene para a limpeza das mãos, sobretudo, com a recomendação dos governos municipais e estaduais. E, mais uma vez, eu quero, como governador de São Paulo, agradecer às mulheres pela atitude, pela postura, pela compreensão, pela compaixão, por elas cuidarem da sua saúde, da saúde dos seus filhos, dos seus netos, dos seus familiares, dos seus vizinhos e dos seus amigos. É um exemplo de solidariedade. As mulheres do Brasil estão dando um grande exemplo de solidariedade. E a elas, como governador do Estado de São Paulo, quero renovar o agradecimento pelo apoio, pela compreensão e pela postura solidária e de compaixão para ajudar não apenas os seus familiares, mas também seus vizinhos, seus amigos e até outras pessoas que sequer fazem parte da sua relação de amizade. Mas elas têm sido absolutamente solidárias. E faço aqui também um registro de agradecimento às mulheres da saúde, médicas, enfermeiras, auxiliares, técnicas, atendentes, fisioterapeutas, funcionárias da limpeza, profissionais, mulheres profissionais da área de segurança, que têm sido decisivas na proteção das pessoas e na defesa à saúde e à vida. A todas elas, o nosso sincero muito obrigado. E espero que também os homens reticentes sigam o exemplo das suas mães, das suas irmãs, das suas avós, das suas amigas e das suas esposas e façam a coisa certa. Protejam-se e protejam as demais pessoas. Informações. Hoje temos 3 informações na coletiva de imprensa. Pela segunda semana consecutiva, o Estado de São Paulo tem queda no número de óbitos e internações pelo coronavírus. Uma ótima notícia. Houve uma diminuição de 8% no número de óbitos nessa última semana em relação à semana anterior. Na semana de 19 a 25 de julho, o Estado de São Paulo teve 1.870 óbitos. Nesta última semana, de 26 de julho a 1º de agosto, o número caiu para 1.719. 151 vítimas a menos. Portanto, 8% na queda de óbitos no estado de São Paulo. É uma notícia importante, significativa e de impacto positivo, que nos enche de esperança. Também neste mesmo período tivemos uma queda de 2,5% no número de internações por coronavírus no estado de São Paulo. Entre 19 e 25 de julho, o estado teve 12.874 internações. Nesta última semana, de 26 de julho a 1º de agosto, foram registrados 12.551 internações, menos 323 pessoas internadas. Portanto, repito, uma queda de 2,5% no número de internações. São boas notícias, sim, boas notícias que precisam ser registradas, mas com prudência. Nós temos que manter o nosso foco, manter as medidas, continuar a quarentena, seguir tornando obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e recomendando a higienização das mãos e os procedimentos de cuidado com a própria saúde. E, obviamente, com todo o atendimento no sistema público e privado para os infectados pelo coronavírus. Mas, de fato, temos boas notícias nesta semana. Segunda informação, é o anúncio do novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O Centro de Contingência, que é composto por 10 médicos especialistas, de cujos nomes eu lerei na sequência, é uma referência no Brasil e também no âmbito internacional. Já recebemos elogios da Associação Pan-Americana de Saúde pela iniciativa que o governo do Estado de São Paulo teve desde o dia 26 de fevereiro, quando este comitê foi composto sob a liderança do médico infectologista Davi Wippe, originalmente com 10 membros,
Hoje ele tem 20 médicos como membro, um não médico, que é o secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, e se tornou uma referência e passou a ser uma inspiração também para outros estados brasileiros que adotaram o mesmo procedimento com nomes diferentes ou equivalentes, mas todos eles seguiram a orientação e acertada, diga-se, de ter um segmento de médicos, infectologistas, epidemiologistas, compondo um centro de contingência ou um comitê científico. O Dr. Zé Medina é médico nefrologista, diretor do Hospital do Rim, professor titular da Unifesp e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, onde tem sido um dos seus destacados 20 médicos cientistas integrantes. Ele assume a coordenação nos próximos 15 dias, dentro do sistema de revezamento e rodízio que foi criado para que todos possam ter a oportunidade de coordenar e não fiquem sobrecarregados, dada a dimensão das tarefas que são demandadas ao Centro de Contingência do Covid-19. Mas eu quero agradecer aqui ao Dr. Paulo Menezes pelo brilhante trabalho realizado ao longo desses 15 dias, ele que está conosco desde o início, desde o primeiro momento, desde o primeiro grupo de 10 médicos, e que continuará, evidentemente, conosco no Centro de Contingência. A você, Paulo Menezes, muito, muito obrigado, com muita sinceridade. Terceira e última informação, agora sim na área da educação. São Paulo é o primeiro estado do Brasil a aprovar o novo currículo para o ensino médio. O estado de São Paulo saiu na frente ao elaborar a mudança curricular determinada pela lei do novo ensino médio. O novo currículo de ensino médio de São Paulo terá 12 opções de cursos, que permitirá aos alunos a escolha da disciplina ou das disciplinas com as quais eles mais se identificam. O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. Essa é a proposta do novo ensino médio de São Paulo, cujos dados serão informados daqui a pouco pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Este currículo vai ser implementado nas escolas da rede estadual de forma gradual e a partir de 2021, com a primeira série do ensino médio. E aproveito a oportunidade para anunciar a chegada da professora Raquel Teixeira, um orgulho para o Estado de São Paulo, um orgulho para a educação desse Estado, tê-la entre as colaboradoras da Secretaria da Educação. Raquel Teixeira foi secretária de Educação do Estado de Goiás, onde alcançou o primeiro lugar no IDEB em 2017, que foi a última avaliação feita pelo IDEB, no ensino fundamental 2 e ensino médio. E ela alcançou relevância nacional por ter ocupado a Secretaria de Educação do Estado de Goiás e levado o Estado de Goiás a essa condição de campeão do IDEB. E agora ela está conosco, atuando na Secretaria de Educação. Trouxemos 2 campeões de resultados. Haroldo Correia, que foi secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, e agora Raquel Teixeira, que foi secretária de Educação do Estado de Goiás, ambos campeões no IDEB. Raquel Teixeira também cumpriu 2 mandatos, brilhantemente, aliás, como deputada federal pelo seu estado, o Estado de Goiás. Por último, antes das palavras dos que estão aqui conosco, nos acompanhando, eu queria mencionar os membros do Comitê de Contingência do Covid-19. Não é a ordem de importância, é apenas uma referência dos nomes que aqui estão. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, médico infectologista do Emílio Ribas. José Medina, coordenador agora do Centro de Contingência do Covid-19, e cujo currículo já mencionei há pouco. José Henrique Guerma, médico especialista em administração hospitalar e secretário de Saúde do Estado de São Paulo e que segue como membro deste comitê. Davi Uip, médico infectologista e reitor da Faculdade de Medicina do ABC. Marcos Boulos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Dimas Covas, médico e presidente do Instituto Butantan. Luiz Carlos Pereira Júnior, médico e diretor do Instituto Emílio Ribas. Paulo Menezes, infectologista e coordenador de controle de doenças da Secretaria do Estado da Saúde e, até hoje, o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Luiz Fernando Aranha, médico infectologista. Carlos Fortaleza, médico infectologista e professor da Faculdade da Unesp, em Botucatu. Benedito da Fonseca, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Esper Calas, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Rodrigo Angerani, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Unicamp. João Gabardo, médico e ex-secretário-geral do Ministério da Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Carlos Carvalho, diretor de divisão de pneumologia do INCOR, do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Júlio Croda, médico infectologista e coordenador adjunto de medicina do CAPS e ex-secretário no Ministério da Saúde, na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Halcyon Teixeira, médico infectologista, diretor da divisão médica do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Geraldo Repli Sobrinho, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, ex-secretário executivo médico e ex-secretário executivo de Saúde aqui do Estado de São Paulo, na gestão da VIUIP. E Edson Aparecido, que é o único não médico e é o secretário de Saúde do município de São Paulo. A todos eles, os que estão aqui e os que estão nos assistindo e ouvindo, muito obrigado pela cooperação, pelo desprendimento, pela atitude e pelo apoio que tem tido a todas as iniciativas na proteção à vida e à saúde aqui no Estado de São Paulo. Bem, feitas essas considerações e as informações iniciais, vamos agora no tema da saúde, com Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, apresentando os números de hoje da saúde em São Paulo. E volto a repetir, são números que nos alegram e nos enchem de esperança. Jean. Bom dia, governador, bom dia a todos os secretários e a todos aqui presentes. E eu quero também dar um cordial bem-vindo ao Dr. José Medina, agora o nosso coordenador no Comitê de Contingência do Covid-19. Quero agradecer também a presença honrosa do Dr. José Henrique German, que sempre enobrece a sua participação. Uma boa notícia, como foi dito pelo senhor governador, pela segunda semana consecutiva, o Estado de São Paulo apresentou uma diminuição no número de óbitos e internações no Estado. Isso claramente se espelha, se reflete ao programa de testagem. Hoje atingimos 1.788.000 testes, correspondendo a 25% do total de testes realizados no Brasil. Chegamos a níveis de testagem similares a países europeus, como a Noruega, como a Alemanha, com cerca de 23.000 testes todos os dias. São Paulo tem e testa 70% mais que os estados do Centro-Oeste e testa 83% mais que os estados do Nordeste em números absolutos. Por outro lado, além dos testes, cuidamos de vidas. Aumentamos a capacidade hospitalar, aumentando o número de leitos, assim como de respiradores. Nós temos hoje 3.347 respiradores entregues, dobrou-se em 2,5 vezes o número de leitos em unidades de terapia intensiva, totalizando hoje 8.400 leitos disponíveis à população, evitando que uma vida sequer deixe de ter assistência em decorrência à falta de alguma condição, especialmente de leitos e respiradores. Em relação à 31ª semana epidemiológica, hoje fazendo uma menção à 31ª, tivemos no estado uma diminuição de 2,5% no número de internações, 8% no número
de óbitos no estado. No município, tivemos uma redução de 5% no número de internações e também com as mesmas cifras de 5% no número de óbitos. No interior, tivemos 1% das internações em queda e 5% nos últimos dados, mostrando que os óbitos caíram em 5%, já sugerindo que o interior possa também, assim como a capital, estar saindo do platô. Na região metropolitana, que era uma das grandes preocupações, se ela seguiria a tendência do município de São Paulo, tivemos níveis que nos trouxeram bastante satisfação. Diminuímos 2% no número de internações e 29% no número de óbitos. Aumentamos os testes e aumentaremos ainda mais, pois o objetivo nada mais é do que reduzir a subnotificação, isolando tantos casos quanto seus contactuantes, o que vai impactar diretamente no número de internações a serem reduzidas, bem como na própria mortalidade. Quero lembrar, senhor governador, e a todos aqui presentes, que estaremos visitando amanhã, em conjunto com o secretário Vignoli, a região de Franca e Ribeirão Preto, são duas regiões que se mantêm no vermelho, e na quarta-feira daremos seguimento a ações em Cajati e Registro, no Vale do Ribeira, não apenas com a entrega de mais de 100 mil máscaras, assim como 51 mil litros de álcool gel, a realização de testagem, principalmente para sintomáticos leves, e a vacina da gripe, reforçando a visita que fizemos na semana passada e implementando as duas pontas, tanto o aumento do número de leitos que foi procedido naquela região, como ao mesmo tempo a ação na comunidade, identificando de forma muito mais precoce os casos, assim como garantindo uma forma adequada de prevenção. Vamos apresentar os dados de hoje, por gentileza. Os dados de hoje já refletem, em São Paulo nós temos 560.218 casos, com óbitos de 23.365, mas observem que a taxa de ocupação de leitos e unidade de terapia intensiva, tanto no estado quanto na Grande São Paulo, já vem caindo de forma sensível. 61% no estado e 59,9% na Grande São Paulo. Próximo, por favor. Nós temos, novamente, nós temos a questão daquele represamento do final de semana, em que o número de casos que foi relatado, 1.533, lembrando que a maioria deles é feito por PCR. Ora, se nós diminuímos as internações e aumentamos a testagem por PCR, é porque nós estamos nos antecipando ao fato dessas pessoas adoecerem, irem ao hospital, necessitarem de leitos de internação hospitalar e UTI e, lógico, evitarem a sua progressão para a morte. Próximo. Seguindo as projeções, nós ainda se mantivemos nessa projeção de número de casos, daquilo que havia sido proposto também para o final da semana epidemiológica, próximo tanto para número de casos e, novamente, em relação ao número de mortes. Portanto, as projeções estão dentro daquelas que foram instituídas. Obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. Ainda no mesmo tema, falando sobre a segunda semana consecutiva com queda no número de óbitos e de internações, fala agora a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Patrícia. Obrigada, governador. Muitos de nós estivemos aqui acompanhando os números e já identificamos que estávamos num platô. Mas também debatemos muito aqui que esse platô estava num patamar elevado e que a gente precisava começar a sair desse platô. Os dados que o secretário Jean passou agora são excelentes notícias para todos nós, porque comprovam que no município e na região metropolitana nós estamos mudando para um outro patamar, saindo desse platô da pandemia.
O exemplo do município que o secretário Jean mencionou, a queda de óbitos dessa semana foi de 5%, a semana epidemiológica 31%, mas a queda total acumulada é de mais de 40%. Nós chegamos a registrar no município patamares de cerca de 100 óbitos por dia. Hoje nós estamos em menos de 60 óbitos por dia. Nós precisamos relembrar isso porque o patamar que nós temos hoje é o patamar da primeira quinzena de abril. Então, nós voltamos ao patamar que nós tínhamos há mais de 3 meses atrás, quase 4 meses. Isso é muito importante, é uma conquista de todos nós que agora precisa ser mantida. Havia expectativa de todos também se a região metropolitana seguiria a mesma trajetória. E os dados que foram compartilhados hoje também nos trazem uma notícia muito importante. Em uma semana, de uma semana epidemiológica para outra, a região metropolitana teve uma redução de óbitos de 29%. Então, nós estamos aqui num dia onde dados comprovam o esforço de todos, com essa retomada gradual e responsável, nós conseguimos juntos também controlar a pandemia, com essa união da saúde e da economia e com o esforço de todos. Com testagem também, eu queria destacar 2 esforços que foram feitos. Além do que já foi dito pelo secretário Jean, é todo o trabalho que está sendo feito de testagem e o trabalho da vigilância epidemiológica. Não basta só testar, nós precisamos testar para reduzir, sim, a subnotificação de casos. Aumentar a testagem e aumentar o número de casos confirmados é diferente de aumentar casos. Nós estamos aprendendo onde as pessoas que estão contaminadas estão, para que nós possamos isolar essas pessoas e também isolar os seus contatos. É por isso que, com isso, a gente está conseguindo reduzir a taxa de internação e a taxa de óbitos. Esse trabalho precisa continuar sendo feito e expandido. Então, é o esforço de profissionais de saúde que estão nas ruas, diariamente, no celular, ajudando as famílias para que possam fazer o seu isolamento da melhor forma possível. A segunda coisa são os protocolos que todos estão seguindo. O uso das máscaras, higiene, álcool gel, distanciamento. E aí, eu queria finalizar agradecendo novamente, como o governador João Dória colocou aqui, as mulheres nesse esforço, nessa nova etapa de transição, para que a gente consiga, de fato, conter a pandemia, o nosso papel é fundamental. Queria parabenizar o secretário Rossielli por ter trazido a professora Raquel Teixeira, mais uma mulher que eu tive a honra de trabalhar em Goiás, que é excelente, e a gente está aqui com um grupo de mulheres na gestão, no secretariado, na saúde, na educação, em todas as áreas, também fazendo a nossa parte. Com testagem, com isolamento, mas principalmente com esse trabalho de mobilização e união de respeito aos protocolos, a gente vai conseguir juntos dar mais um passo nessa retomada. E se a reclassificação fosse hoje, nós só teríamos boas notícias. Então é importante manter esse cenário, porque o plano vai avançar, se for possível, e a gente está torcendo aqui que a gente vai ter um bom cenário na sexta-feira, como temos hoje, mas não poderíamos deixar de parabenizar o esforço que foi feito, em especial no município de São Paulo, pelo prefeito Bruno Covas, pelo secretário Edson, e também na região metropolitana, por todos os prefeitos que estão engajados e também os seus cidadãos. Muito obrigada. Muito bom, Patrícia. Eu quero renovar também, aproveitando a sua correta lembrança, para agradecer ao Bruno Covas e aos prefeitos dos municípios que foram solidários, atuaram dentro do Plano São Paulo, compreenderam a importância de priorizar a proteção à vida e à saúde e hoje são reconhecidos por terem feito esse esforço e esse sacrifício. E Raquel, ao renovar as boas-vindas a você, quero lembrar que nós temos no governo do Estado o maior número de mulheres proporcionalmente às secretarias da história do governo de São Paulo. Você é mais do que bem-vinda aqui. Além de tudo, traz a experiência bem-sucedida no estado de Goiás, onde você colocou esse estado na liderança do IDEB Nacional. Parabéns mais uma vez. Voltando ao tema da saúde, Marco Vignoli, para complementar este tema, da segunda semana seguida do estado de São Paulo, com queda no número de óbitos e também de infectados pelo coronavírus. Fala Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Seguindo aqui
com o anúncio de bons indicadores ao longo dessa semana. Quero relembrar que das últimas 7 semanas, nós tivemos 5 dessas semanas com quedas de indicadores, o que nos traz a um momento muito importante. Nós chegamos hoje a mais baixa, mais uma vez, letalidade aqui no estado de São Paulo, 4,2%, portanto, das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, 4,2%, reduzindo de 8%, que era no mês de abril, para 4,2% de óbitos. Portanto, essa queda de óbitos ao longo desse último período, comentada aqui com grande destaque, dessa vez para a região metropolitana, mas que também ocorre no interior. Então, se na semana passada, pela primeira vez, nós trouxemos aqui que o interior caía nas internações, agora isso ocorre com os óbitos. Evidentemente que menos do que acontece com a região metropolitana e com o estado, mas já existe uma queda de óbitos na média do interior do estado. Hoje, o interior representa 57% dos óbitos ainda no estado de São Paulo, mas com esse início de queda registrado ao longo dessa semana. Além disso, com as internações também, São Paulo, capital, região metropolitana e o interior, todos eles também tiveram quedas. O interior voltou a cair, então, nas internações ao longo dessa semana. E também um índice muito importante foi a queda da ocupação registrada no estado de São Paulo nessa semana. Eu relembro que no dia 23 de julho, os números de ocupação do estado eram 66% e hoje 61,6% de ocupação em leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. Essa queda foi puxada pela capital, que teve 4,42% de redução, chegando a 62,63% de ocupação. Da região metropolitana, que tem a menor ocupação de todos, 55,89%, uma queda de 3%, mas, mais uma vez, um bom índice para o interior do estado, que hoje tem uma situação mais aguda do que a capital e a região metropolitana, mas já demonstra uma reação, com uma queda de 2,27%, a uma ocupação de 64,6% dos leitos de UTI. E aumentando essa capacidade hospitalar, o Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde, já passou aqui que nós iremos amanhã para Ribeirão Preto, para Franca, 2 regiões que seguem na fase vermelha, mas que já demonstraram uma capacidade de reação muito grande a essa construção de novos leitos de UTI. Triplicamos os leitos em Ribeirão Preto, triplicamos os leitos em Franca, e vamos amanhã a esses 2 municípios para acompanhar a implementação desses novos leitos, a qualidade dos leitos implementados e também para dialogar com a sociedade sobre a programação ao longo dos próximos dias desse aumento da capacidade hospitalar. Nós estamos atuando também em Piracicaba, que é a outra região que está na fase amarela, mas Piracicaba já teve uma redução muito aguda dessa taxa de ocupação, chegando hoje para 71% nossa ocupação de leitos de UTI, também uma ação muito importante do Estado em parceria com os municípios da região. Obrigado, Marco Vignoli. Agora, no segundo anúncio, o novo coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, que é o Dr. Zé Medina, e que recebe das mãos do Dr. Paulo Menezes esta responsabilidade. Eu passo a palavra ao Dr. Paulo Menezes, que dará também as boas-vindas ao Dr. Medina, ao Dr. José Medina, que já integra o Centro de Contingência do Covid-19 e passa, a partir de agora, a ser o seu coordenador, juntamente com o coordenador executivo, João Gabardo. Então, Paulo. Muito obrigado, senhor governador. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao senhor governador pela indicação e pela confiança de ter me colocado com essa responsabilidade frente ao grupo do Centro de Contingência. Para alguém como eu, profissional, pesquisador, docente da área de saúde pública, ter a experiência, esse privilégio de estar ajudando todo o grupo a produzir esse trabalho foi excepcional. Eu passo essa coordenação agora muito satisfeito de ver os números dessa semana, os números anunciados hoje, que mostram que o Centro de Contingência está, de fato, contribuindo de forma decisiva para o enfrentamento da pandemia, para cuidar da saúde da população do Estado de São Paulo. Eu queria também agradecer meus colegas do Centro de Contingência,
É muito fácil trabalhar com todos eles. Queria agradecer ao Gabardo pelo seu trabalho como secretário executivo. Quero agradecer aos secretários do governo. Como coordenador, foi uma experiência também muito boa trabalhar com todo o secretariado, mas especialmente com os secretários Patrícia Ellen e Marco Vignoli, que apoiam demais o trabalho e fazem de forma integrada o trabalho com o Centro de Contingência. Quero agradecer aqui ao secretário Jean, dizer que eu continuo ao lado dele, trabalhando aqui nesse enfrentamento da pandemia, e quero dar as boas-vindas como coordenador para o Medina que tem sido um parceiro enorme, um parceiro que traz muita contribuição para o Centro de Contingência. Tenho certeza de que vai ter uma excelente coordenação e pode contar comigo durante todo o período que você estiver à frente do grupo. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Paulo Menezes. Agora sim, vamos ouvir José Osmar Medina, o nosso Medina, novo coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, médico nefrologista, diretor do Hospital do Rim e professor titular da Unifesp aqui em São Paulo. Medina. Boa tarde, agradeço, governador, pela deferência e pela confiança que me deposita. Saúdo o Paulo pelo trabalho que ele fez durante esse período, ele está no comitê desde o início. E vamos em frente, seguir na mesma direção e também zelando pela resiliência do SUS, que quanto mais desafiado, mais forte se torna, como nós estamos vendo agora durante essa pandemia. Então vamos em frente e obrigado pela confiança mais uma vez, governador. Obrigado, Medina. E agora com você, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19 e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os que acompanham a entrevista coletiva. Eu só quero reforçar um pouco esses números que foram apresentados pelo secretário Jean, pelo secretário Vignoli, que são fundamentais, que são muito importantes. O fato de nós, pela segunda semana, estarmos reduzindo o número de internações e óbitos, mesmo fazendo muito mais testagem. Quer dizer, mesmo com o aumento de testes, o Estado de São Paulo reduziu, nessas 2 semanas, o número de internações e o número de óbitos. E talvez um dado mais relevante, que tenha passado quase desapercebido, é aquele que sempre era considerado como o ponto mais estratégico no combate à epidemia, que era a disponibilidade dos leitos de UTI. Sempre falávamos que os países da Europa que tiveram colapso no seu sistema de saúde e que tiveram óbitos que poderiam ter sido evitados se tivessem tido assistência, se tivessem tido possibilidade de serem atendidos em unidade de tratamento intensivo e que não tiveram, exatamente pelo colapso, porque as pessoas ficaram doentes simultaneamente, não foi possível preparar o sistema de saúde como nós fizemos no Brasil, em boa parte do país e aqui, em especial aqui em São Paulo. Essa redução se deu pela oferta de leitos. E esses leitos de UTI hoje estão caindo, estão próximos de 60%, 61% no estado de São Paulo. Ou seja, nós temos quase a metade, 40% dos leitos ociosos disponíveis para atendimento da população. Isso dá muita segurança para o acompanhamento, para o nosso monitoramento e para que a gente possa, nas próximas semanas, voltarmos com segurança, de forma gradativa, gradual, a outras ações de flexibilização que são possíveis nessas condições. Não poderia deixar de cumprimentar, agradecer o doutor Paulo, que deixa hoje a coordenação do Centro de Contingência. Eu queria destacar no Paulo o seu caráter de contribuição, colaborativo, de dedicação a todos nós do Centro de Contingência. Muito obrigado aí, Paulo, pelo que você fez. E ao doutor Medina, eu tive, nas inúmeras vezes que eu estive no Ministério da Saúde, o prazer de conviver com o doutor Medina. Talvez nem todos saibam, mas o sistema de transplante brasileiro é o melhor sistema de transplante brasileiro. Muito se deve à colaboração do doutor Medina. E o doutor Medina, governador, ele traz para São Paulo uma marca que é de muito orgulho para todos nós.
Dr. Medina dirige um serviço que há 20 anos é o maior transplantador de rim do mundo. É o serviço que mais transplanta rim no mundo, há 20 anos. Então, essas são as credenciais que o Dr. Medina traz, a sua experiência para o centro de contingência. Com certeza, isso vai ser muito útil para todos nós. Obrigado. Obrigado, Gabardo. Medina, mais uma vez, parabéns e bem-vindo. Vamos agora, mudando de saúde para educação, ouvir Rocieli Soares, secretária de Educação do Estado de São Paulo, sobre o novo currículo para o ensino médio, e é o primeiro estado do país a apresentar o seu programa para esta área. Rocieli. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a bancada em nome do governador, mas especialmente em nome da minha querida amiga, colega Raquel Teixeira, que junta-se à equipe numa das áreas mais fundamentais, que é a formação de professores. Valorizar, apoiar, trabalhar com professores é fundamental, senão nada vai andar. E a formação certamente precisa ser central. E nós entendemos, acreditamos que com tudo que estamos trabalhando e com o que podemos fazer, podemos ser uma referência no Brasil e no mundo de formação de professores, e a Raquel Teixeira é uma das mulheres mais competentes com quem já tive a oportunidade de conviver, e fico muito feliz de tê-la aqui. Raquel compondo a equipe, junto comigo, com o Haroldo, com a Renilda e com esse time grande da educação. Seja muito bem-vinda, amiga. Pode passar muito brevemente, acho que todos acompanharam todos os debates da reforma do ensino médio. A gente precisa começar dizendo que a perspectiva dos estudantes é, sim, de uma mudança. Lá, já na época, 87% dos jovens queriam essa mudança baseada na vocação. Há poucos dias atrás, fizemos uma pesquisa com estudantes, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para justamente perguntar aos jovens que estão no ensino médio noturno o que eles gostariam. 76%, por exemplo, pediu para ter um currículo diferente e com a introdução de itinerários formativos na área técnica e profissional. Então, a vontade dos jovens está muito clara. Pode passar? Outra coisa, os próprios professores, nossos docentes, entendem que é uma mudança importante, até pela atratividade que nós devemos ter com os nossos jovens, com a possibilidade de que eles possam se aprofundar em uma área a mais, dando assim a todos os professores de todos os componentes curriculares a possibilidade de se aprofundar no seu tema com os estudantes que mais desejam. Pode passar? O que nós fizemos agora, ao longo dessa gestão já, desde o início? Em 2019, nós fizemos uma formação em projeto de vida, eletivas e tecnologias, e começamos a implementar isso no ano de 2020. Tivemos uma escuta muito ampla à rede sobre o currículo do ensino médio, começada em 2019 e avançando até o ano de 2020, com uma consulta pública, seminários e tudo isso. E agora chegamos à aprovação e homologação do novo currículo do ensino médio do Estado de São Paulo, o primeiro do Brasil dentro destes novos parâmetros. Pode passar? Algo importante, nós tivemos somente no período agora da pandemia 6 seminários com 70 mil profissionais da rede participando e uma consulta que envolveu mais de 98 mil participantes e em 397 mil contribuições, ou seja, um documento construído coletivamente com muitas críticas e sugestões vindas não só da rede, mas também de outros profissionais de outras áreas. Pode passar? Uma coisa importante, todos os componentes curriculares estão mantidos, todos eles são importantes, não existe uma hierarquia entre um e outro, isso é muito importante num currículo. Na formação geral básica, e eles terão a oportunidade, todos os componentes estarão também nos aprofundamentos dos itinerários formativos. O ingressante no ano de 2021 já poderá começar a escolher. Lembrem-se, a partir da disciplina de projeto de vida, dos seus sonhos, do que ele deseja, como a escola poderá apoiá-lo. Então, nós teremos a formação geral de 1.800 horas e de 1.350. Lembrando que a nova lei do ensino médio fala de 3.000 horas. O Estado de São Paulo já terá mais horas do que a própria lei nova prevê. Nós teremos 150 horas a mais, o que é uma novidade também importante e que São Paulo sai na frente. Pode passar? Aqui é importante lembrar que nós teremos o itinerário formativo, que é um conjunto de disciplinas, componentes, por exemplo, de linguagens, que tem lá língua portuguesa, literatura, educação física. Nós teremos um itinerário
por exemplo, nessa área. Outro de matemática, parecido com o que tem lá no Enem, ciências humanas e ciências da natureza. Mas ouvindo, uma das coisas que a lei trouxe como possibilidade é ter itinerários integrados. Por exemplo, se a gente quiser fazer linguagens e matemática, é um dos itinerários, a escola poderá ofertar. Linguagens e ciências humanas, por exemplo, ou matemática e ciências humanas, por que não? Então, é um rol daqueles que a própria escola construirá com a sua comunidade escolar a partir do currículo aqui apresentado às ofertas dos nossos jovens. Lembrando que a formação técnica tem toda a gama, e aqui a parceria com a Paula Souza é fundamental para que a gente possa ofertar tudo aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do século XXI, lembrando algo que o nosso Conselho Estadual, a quem agradeço e faço um reconhecimento pelo grande trabalho na condução dessa discussão também, através do presidente Hubert e da professora Gislene, que foi a nossa relatora nesta matéria, também incluímos algo que é inovador e fundamental para o nosso país. É desde cedo, desde o ensino médio, estarmos incentivando as grandes mentes a serem professores, professoras para a transformação do nosso país. Nós precisamos acreditar e cada vez mais atrair talentos. E a gente não quer fazer isso só lá no ensino superior. A gente vai ter um itinerário formativo para incentivar também a formação de professores. Pode passar? Termino agradecendo, governador, e com a sua permissão passo brevemente aqui a palavra à Raquel Teixeira para que ela possa dar as suas primeiras palavras, especialmente à frente da formação, que um dos grandes desafios é o próprio currículo de São Paulo. Seja bem-vindo, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, governador João Dória, secretário Rocieli, secretária Patrícia, todos os outros secretários, pela acolhida generosa e calorosa. Se havia alguma dúvida sobre a importância do papel dos professores, essa pandemia escancarou a essencialidade desses profissionais. Assumir, portanto, a Escola de Formação de Professores num momento de profundas mudanças, sejam mudanças causadas pela pandemia, sejam mudanças causadas pela própria mudança de mundo do século XXI, que determinaram, inclusive, mudanças na legislação educacional, como nós estamos vendo pela legislação que vai ser homologada hoje do ensino médio. Assumir, portanto, a formação de professores nesse momento rico de desafios e de possibilidades é uma tarefa que eu assumo, governador e secretário, com enorme entusiasmo e confiança nos resultados que podemos obter. São Paulo, a EFAP, tem uma potência enorme que pode, sim, projetar São Paulo como referência nacional, com implicações internacionais e ser um exemplo para todo o Brasil. Portanto, eu espero poder voltar aqui para falar de avanços nesse momento. Minhas palavras são apenas de agradecimento pela confiança e pela oportunidade que o Estado de São Paulo me dá nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Raquel Teixeira, ex-secretária de Educação do Estado de Goiás e agora coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação. Uma honra para São Paulo, repito, tê-la aqui conosco, formando esse Dream Team, esse time de sonhos de educadores e ex-secretários de Educação, ao lado do Rocieli, que foi secretário de Educação no estado do Amazonas, ministro da Educação no governo Temer, e agora você se junta a nós na dupla condição de educadora e de mulher. Muito obrigado, Raquel. Bem, queria pedir dos fotógrafos e cinegrafistas, Rocieli, apenas que você mostrasse o livro azul, que é o novo currículo do ensino médio de São Paulo, essa versão impressa. Obviamente temos a versão eletrônica, mas só para eles poderem fazer ali a fotografia e a imagem. E aproveito para dizer que na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o secretário Rocieli estará novamente conosco e nesta oportunidade ele falará sobre o calendário escolar de 2020, portanto, na sexta-feira desta semana. Quarta-feira, depois de amanhã, na coletiva, a presença do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Não temos mais coletivas às terças e quintas, portanto, sempre segundas, quartas e sextas-feiras. Vamos agora às perguntas presenciais, começando pela CNN, na sequência Rádio Capital,
depois a TV Santa Cecília, da Baixada Santista, SBT, TV Globo, através da sua afiliada VTV, TV Cultura, o Globo e TV Globo, Globo News, pela ordem. Começamos então com você, Tainá Falcão. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria entender melhor a troca no comando do Centro de Contingência, de como é que foi a escolha do nome do novo coordenador, José Medina, e se partiu do Dr. Paulo Menezes, como é que vocês chegaram a esse entendimento? Obrigado, Tainá. Eu vou pedir, então, a manifestação do Paulo Menezes, mas lembrando que essa é uma decisão feita em conjunto por todos, e sempre temos um grande inspirador, que é o doutor Davi Wipp, que continua muito ativo conosco, mas é uma decisão sempre compartilhada entre todos e depois anunciado ao governador. Eu não tenho nenhuma interferência, obviamente, nem voto neste comitê. Paulo Menezes. Muito obrigado, governador. Boa tarde, Tainá. De fato, é uma discussão no grupo, seguindo essa filosofia do rodízio, de poder haver oportunidade para todos nós. Também a divisão de trabalho, porque é um trabalho que demanda bastante, mais do que já todas as atividades que cada um tem. Todos os membros do Centro de Contingência estão ativamente engajados em atividades relacionadas com o enfrentamento da pandemia. E, dessa vez, foi uma unanimidade, o nome do Dr. Medina, aliás, professor Medina, né? Porque ele tem sido extremamente ativo no grupo, tem uma experiência, o Dr. Gabardo já deu aqui referências importantíssimas. Então, é assim, e aí o Centro de Contingência encaminha a sugestão do grupo ao governador, que então faz a indicação. Tainá, obrigado, Paulo Menezes. O doutor Jean Gorenstein gostaria também de acrescentar na resposta à sua pergunta. Tainá, é importante nós lembrarmos que, desde a sua essência, o Centro de Contingência já tinha essa prerrogativa de, a cada 15 dias, modificar o coordenador no sentido de não haver sobrecarga para nenhum dos integrantes. É importante nós lembrarmos que, excepcionalmente, o doutor Paulo Menezes acabou, até pela troca do secretariado, da Secretaria da Saúde, ele acabou permanecendo mais 2 semanas, mas estará muito próximo, não só pelo fato de estar no Centro de Contingência, mas também pelo seu trabalho conjunto, de grande qualidade, a mim como secretário estadual da Saúde. E, finalmente, Tainá, o Centro de Contingência tem relatorias. Para cada tema tem um relator. Isso funciona bem e de maneira muito eficiente. Quando o tema é esporte, tem uma relatoria, que, aliás, foi relatado pelo próprio doutor Medina. Quando temos um outro tema ligado à indústria, comércio, serviços, tecnologia, ligado ao centro para a sua manifestação, igualmente temos um relator, depois ele apresenta o relatório e todos votam. Nenhuma decisão é tomada unilateralmente, nem no Centro de Contingência e muito menos pelo governo do Estado de São Paulo. E é uma das razões do nosso acerto e do êxito do Plano São Paulo, é porque aqui obedecemos à ciência. Obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a Carla Mota, da Rádio Capital, e, na sequência, a Amanda Barbieri, da TV Santa Cecília. Carla, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Com os números atuais, já dá para bater o martelo que as aulas podem voltar mesmo no dia 8 de setembro? E como é que vocês vão lidar com a questão dos pais que ainda não querem mandar os seus filhos para as escolas? E eu gostaria que vocês falassem também sobre a autonomia dos municípios nesse retorno às aulas. Obrigada. Obrigado, Carla. São 2 perguntas. A primeira será respondida pelo secretário Rocieli Soares, secretário de Educação, e a segunda, em relação aos municípios, pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Vignoli, Marco Antônio Vignoli. Com você. Bom, obrigado, Carla, pela pergunta. Primeiro, a gente vai estar falando sobre o calendário, especificamente na sexta-feira, porque nós precisamos ainda consolidar todos os números para que a gente possa fechar o ciclo e falar com mais precisão a respeito disso. Portanto, até quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, estaremos ainda em discussão. Primeiro,
temos um plano, que é uma data de referência de 8 de setembro, se as condicionalidades forem obedecidas. Continuará tendo que obedecer às condicionalidades, por isso, sexta-feira nós falamos. Logicamente, sobre o desejo de voltar, nós temos pais que não desejam, temos famílias que desejam e precisam, temos as duas coisas hoje circulando na sociedade. E entendemos que isso deve ser feito com muita calma, tranquilidade e, sobretudo, sob orientação da área médica, com uma discussão sempre ampla com a comunidade escolar, como estamos buscando fazer. Só para já passar para o Vignoli em relação aos municípios, quer que eu responda? Bom, os municípios têm autonomia, inclusive pela decisão do STF, eles têm autonomia dentro do da sua administração direta sobre abrir ou fechar. Logicamente, estamos trabalhando sempre em conjunto com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, com os municípios, com a Prefeitura de São Paulo, o secretário Bruno Caetano tem participado, tem conversado quase que diariamente, para que a gente faça sempre um movimento conjunto entre as redes, respeitando a autonomia, os formatos que cada uma das redes possui. Mas eles têm autonomia para isso, tanto para dizer sim quanto para dizer não. Isso faz parte do processo de cada um dos municípios, especialmente aqueles que têm sistema próprio. E aí deixo isso porque nós temos mais de 300 municípios que são subordinados diretamente ao Conselho Estadual de Educação, pois eles não possuem conselho municipal próprio. Neste caso, nós temos um tipo de articulação mais profunda com esses municípios. Obrigado. Obrigado, Rocieli. Então, as duas perguntas já respondidas, Carla Mota, da Rádio Capital. Agora vamos à TV Santa Cecília, com Amanda Barbieri, online. Amanda, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Ligar o seu botãozinho de áudio. Agora sim. Boa tarde. O governo do estado avalia liberar o uso das máscaras em ambientes abertos, como as praias, por exemplo. A minha pergunta vem porque aqui na Baixada Santista a gente observa que não há fiscalização suficiente. Inclusive em algumas cidades, como São Vicente, por exemplo, a população não utiliza máscara na faixa de areia. É difícil até a gente encontrar uma pessoa que esteja utilizando equipamento de proteção. Obrigada. Amanda, obrigado e oportuna a sua pergunta. Eu vou pedir a resposta ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e, se necessário, com algum comentário aqui do pessoal da saúde. Amanda. Vignoli? Amanda, a situação de São Vicente realmente nos preocupa. Eu vi as imagens, né? Muita gente, aglomerações pelas praias, a praia do Itararé, a praia dos Milionários principalmente, também festas em embarcações, uma situação preocupante e que merece medidas da municipalidade urgentes e contundentes, né? Os quiosques também, pelo regulamento municipal, funcionam mais do que determina o Plano São Paulo, que acaba gerando também um prejuízo à saúde da população. Portanto, é fundamental que o município tenha responsabilidade e atue para que as pessoas respeitem o regulamento da utilização de máscaras e de não aglomerações, tendo em vista que, nos números apresentados na última sexta-feira, a Baixada Santista teve um leve crescimento, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. Portanto, alerta importante e é fundamental que a municipalidade tome as medidas referentes a isso. Amanda, obrigado pela... Ops, tiraram ela de tela aqui. Amanda, sim, agora você voltou aqui à tela. É importante que a TV Santa Cecília e outros veículos de comunicação da Baixada Santista cobrem dos prefeitos as atitudes que competem a eles, como a vigilância sanitária atuando na área lindeira à praia e na própria praia. Cumpre aos prefeitos essa vigilância. O que nós percebemos aqui, pelos relatos e pelas imagens que vimos neste final de semana, um controle muito mais efetivo em Santos, nas praias de Santos, do que na de São Vicente. Ora, o que faz a diferença entre praias que são bem vigiadas, acompanhadas pela vigilância sanitária e também pela Guarda Civil Metropolitana, e praias que não são acompanhadas nem pela vigilância sanitária, nem pela Guarda Civil, é o prefeito. O prefeito tem que cumprir a sua obrigação e exercitar a defesa da proteção à saúde dos seus habitantes. E os veículos de comunicação da Baixada podem, como estão fazendo, acentuar essa vigilância também. Obrigado pela sua presença, continuamos aqui com você e vamos agora presencialmente ao Fábio Diamante, do SBT, e na sequência ao Marco Pagete,
da VTV, que é a TV Globo de Santos e Campinas. Fábio, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria fazer 3 perguntas. Uma para o secretário de Educação. Ainda que eu sei que o senhor vamos falar disso na sexta-feira, mas o movimento de muitos prefeitos já é o de dizer que não vão retornar esse ano. E cidades de expressão, o ABC, inclusive, pode tomar uma decisão hoje de que todas as cidades não voltam. Eu queria saber do senhor qual é o prejuízo de um plano de retorno quando o senhor vai ter uma faixa muito grande, né, de estudantes em cidades importantes da Grande São Paulo que não vão retornar, né? Como é que vai ficar essa desigualdade? Uma segunda pergunta muito simples, queria saber se já temos Covid nos 645 municípios, isso estava muito próximo, que estavam nos 640, alguma coisa assim. E a terceira, o Comitê de Contingência tinha lá uma demanda que estava sendo rediscutida sobre os bares e restaurantes, que questionam muito o horário das 5 horas da tarde, pediam para fracionar, e eu me lembro do senhor dizerem que isso estava sendo rediscutido. Eu queria saber se já tem uma decisão nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Fábio. São 3 perguntas. Vamos à primeira, que é sobre educação. O programa de retorno às aulas, responde o secretário Rosselli. Sobre Covid nos 645 municípios, eu vou pedir ao Marco Vignoli para responder. E, na sequência, o doutor Medina sobre bares e restaurantes. Rosselli. Pois não, governador. Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro, que pela autonomia nós temos que respeitar, né? Cada gestor tem que assumir a responsabilidade da decisão. Nós entendemos que qualquer decisão para um lado ou para outro precisa estar sendo discutido com a área da saúde. Isso é fundamental, em primeiro lugar. E quando falo pela área da saúde, não só pelos cuidados ao Covid, mas pelos outros impactos que poderá ter a não retorno também. Nós temos jovens comprovadamente tendo muito mais depressão, muito mais doenças de outros tipos, que precisa ser discutido pela sociedade brasileira o que está acontecendo. Obviamente, tendo cuidado do momento apropriado do retorno. O que nós entendemos aqui no Estado, na Secretaria de Educação, é que, se houver a possibilidade, com segurança, com os cuidados, com a proteção necessária, tanto aos nossos profissionais quanto aos nossos estudantes, ainda que seja por um tempo reduzido, será melhor retornar. Mas nós respeitamos, pela autonomia que cada município tem, o seu processo de decisão e, logicamente, eles terão que desenvolver um plano de acompanhamento desses estudantes para o seu desenvolvimento. Obrigado, Rosselli. Marco Vignoli, sobre o tema dos municípios, se todos tiveram pelo menos uma ocorrência, ou se algum município no estado de São Paulo, dos 645, que não tem ainda tido ocorrência de Covid-19. Boa tarde, Fábio. Bom, nós temos em 99,64% dos municípios. São 3 municípios dos 645 que ainda não têm. Arco-Íris, ali na região de Marília, próximo a Tupã. Florínia, também na região de Marília, mas mais próximo a Assis, quase encostado ali no Paraná. E Ribeirão Corrente, na região de Franca. São esses 3 municípios que ainda não têm notificação de casos. Ok. E a terceira e última pergunta do Fábio Diamante, sobre bares e restaurantes. Lembrando que na quarta-feira, depois de amanhã, o Bruno Covas estará aqui conosco. Este será um dos temas da coletiva. Mas, para não ficar incompleta a resposta à sua pergunta, doutor Medina ou doutor Paulo Menezes, um dos dois pode falar a respeito. Mas os dados, de fato, serão apresentados na quarta-feira. Obrigado, governador. Fábio, o Centro de Contingência recebeu essa solicitação de reavaliar a questão, principalmente de horário de abertura de bares e restaurantes. Estamos examinando, temos reunião marcada para poder deliberar, e como o governador anunciou, na quarta-feira nós teremos aqui a posição do Centro de Contingência em relação a isso. Ok. Fábio Diamante, mais uma vez, obrigado. Vamos agora ao Marco Pagetti, da VTV, Santos, Campinas, e corrigindo a informação, SBT, filiada ao Sistema Brasileiro de Televisão. Pagetti, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Senhores, boa tarde. A gente recebeu informação aqui que 80% dos mortos por Covid no litoral são pessoas acima de 60 anos que estão aí no grupo de risco. E é uma região que é altamente turística, como a colega comentou agora há pouco. As praias têm se enchido, algumas aglomerações
têm sido notadas também. Essa liberação do turismo, ela não pode fazer com que a doença migre de volta com mais força para o litoral e aproveitando também sobre reclassificação, a região de Campinas. A região de Campinas está na fase laranja, parece que há 2 semanas já, e existe alguma previsão dessa reclassificação, porque os próprios prefeitos já comentam de uma nova fase, a fase amarela. Ok. Pagete, no tema do litoral, vou pedir ao Dr. Jean Gorenstein para responder, mas eu queria só fazer uma pequena correção. Nós não liberamos o turismo, não houve liberação, aliás, estamos em quarentena. É importante deixar claro para os que estão nos assistindo agora, os que estão nos ouvindo e acompanhando, e para você e os telespectadores também da VTV, que atende toda essa região de Santos e Campinas, nós estamos em quarentena. Não há liberação para fazer turismo, atividades de lazer, de forma não restritiva. Há restrições, e cada município, evidentemente, aplica essas restrições de acordo com a orientação do Plano São Paulo. E sobre, especificamente, a questão apresentada por você, de óbitos com maior intensidade nas pessoas com mais de 60 anos no litoral, responde o Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde. Uma questão que é extremamente importante nós entendermos que todas essas flexibilizações, elas são feitas de forma gradual, progressiva, e a gente reforça segura, garantindo que nenhuma região passe a ter impacto. O que nós temos percebido, no entanto, é que realmente o poder público local ele precisa estar fiscalizando. Um exemplo é do que acontece em São Vicente. Nós precisamos ter o poder público fazendo com que o Plano São Paulo seja respeitado, até porque nós temos a necessidade de dar uma assistência qualificada e prontamente responder a isso. E é lógico, se qualquer índice, seja de número de mortos, seja de ocupação de leitos de UTI e número de casos, é claro, os 2 primeiros muito mais importantes, porque nós estamos testando mais, existe um recuo dessa região para uma outra zona, a zona que pode limitar o direito das pessoas de ir e vir. O que nós temos notado, uma das grandes questões que nós temos avaliado é o quanto houve, sim, de assistência a essas pessoas, porque o impacto de mortalidade foi alto, 63%, mostrando que, atenção, será que essas pessoas deixaram de ser assistidas? De forma alguma, mas o que nós entendemos que muitas vezes o retardo na procura da unidade hospitalar possa ter piorado a gravidade do quadro clínico e, com isso, repercutido no insucesso da assistência que para essas pessoas foi preconizado. Por isso, a gente reforça, testar de uma forma mais precoce, principalmente essa população vulnerável, é identificar quem são esses pacientes de risco, não só isolá-los, identificar os seus contactantes, principalmente nessa faixa etária, que nós entendemos são pessoas que vivem muitas vezes em asilos, em áreas de convivência com outros idosos, garantindo dessa maneira que a gente não passe a ter um número maior com resultados tão tristes e dramáticos. Ok. Jean Gorenstein, sobre o tema de Campinas, responde a secretária Patricielli. Bom, sobre Campinas, Fábio, a gente mencionou na reclassificação da sexta-feira passada já uma melhora expressiva de Campinas também, né, que tinha apresentado uma redução de internação de 4%, estava com uma ocupação média de leitos de 73,3%. Hoje os dados estão ainda melhores, então a média corrida aqui dos últimos 7 dias, Campinas já está com uma ocupação de 68,5%, continua tendo queda de internação, mas a queda mais expressiva foi também no número de óbitos, que diminuiu 8% com relação à semana anterior. Se essa tendência se mantiver até sexta-feira, que é quando a gente vai ter a reclassificação, existe uma probabilidade muito grande, de fato, de Campinas avançar de fase, e nós estamos na torcida, obviamente, que a região, o prefeito, Jonas Donizete, continuem fazendo o seu trabalho ali de gestão, de acompanhamento e seguimento dos protocolos, porque é isso que tem trazido os bons resultados até esse momento. Obrigado, Patrícia. Pagete, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura, depois Silvia Amorim, do jornal O Globo. Maria Manso, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, doutor Medina, bem-vindo. Eu tenho 3 questões, 2 sobre essas mudanças no ensino médio, por favor. Pelo que eu entendi, nem todas as escolas vão ser obrigadas ou vão ter condições de oferecer esses 12 cursos diferentes para os alunos. Então, minha pergunta é, se o curso que o estudante quer não tiver na escola mais próxima da casa dele, como determinam as regras, ele vai poder ir estudar numa escola mais longe, onde tenha o curso que ele prefere? E para todas essas mudanças, eu imagino, professora Raquel, que os professores precisem ser treinados a partir de agora, já, como essas mudanças vão valer já a partir de 2021. Como treinar os professores para tantas novidades em meio a essa pandemia, quando eles já estão tendo que também aprender a dar aulas online, que não era uma coisa que eles estavam acostumados. E para o doutor Medina, como é a primeira vez que ele fala como coordenador, eu gostaria muito que ele comentasse o platô que nós estamos já há mais de um mês, tanto no Brasil como em São Paulo, apesar desses números em queda anunciados hoje, por favor. Obrigado, Maria Mâncio. Então vamos com Rocieli, Raquel e Medina. Rocieli. Bom, Maria, obrigado pela pergunta. Primeiro, nós estamos falando de um leque de opção, onde as escolas poderão trabalhar a partir da escuta na comunidade com os próprios jovens, de quais itinerários serão ofertados em cada uma das escolas. Nós estamos trabalhando aqui no modelo de arquitetura, o jovem poderá, sim, fazer uma parte em uma instituição e outra, se for o desejo dele, fizer parte do projeto de vida. Mas, especialmente, a criação dos itinerários formativos que foram previstos na legislação é justamente para atender este tipo de demanda. Lembrando que, muitas vezes, o projeto de vida requer integração. A matemática não é separada totalmente da ciência, como também não é a matemática separada das ciências humanas e sociais aplicadas, por exemplo. Tanto que existem itinerários que são previstos já aqui no currículo como unificados. Mas isso vai sempre depender do projeto político-pedagógico de cada uma das escolas, e esse processo começa a ser construído a partir de agora, e, logicamente, formação de professores é central, seja para o currículo do médio, seja para o currículo fundamental, e eu passo para a Raquel fazer aqui suas breves palavras também sobre formação. Obrigada, secretário. Exatamente, formação de professor é a essência de estarmos preparados para os novos desafios. A reforma do ensino médio, como o secretário Rocieli colocou, começa o ano que vem por algumas escolas, pelo primeiro ano apenas, vai ser uma implementação gradual. A formação de professores, na verdade, assume hoje um caráter mais até de desenvolvimento profissional ao longo da vida. Com o retorno presencial é que nós vamos poder avaliar exatamente o que os nossos alunos aprenderam ou deixaram de aprender com o ensino remoto, com as condições diferenciadas que cada um teve em sua casa. E o maior apoio que podemos dar à formação de professor nesse primeiro momento, emergencialmente, são ações de apoio ao reforço e reconquista das aprendizagens perdidas. O processo de formação, além das questões emergenciais, ele vai trabalhar, como já tem trabalhado, projetos de vida, estudos, possibilidades, mas estamos também, Maria, trabalhando na formatação e oferta de cursos de longa duração. Está provado que formação de professor de final de semana, de um cursinho curto, tem um efeito de muito pouca duração. A sustentabilidade da mudança na formação vem com os cursos mais prolongados. E a EFAP vai oferecer cursos de especialização, de mestrado profissional em parceria com universidades. Estamos, nesse momento, iniciando um longo processo de construção bastante adiantado. Mas você tem razão, é um enorme desafio, com todas as possibilidades de ser bem sucedido. Você viu pela própria pesquisa que o secretário Rocieli mostrou que os professores estão desejosos das mudanças. Então, quando há uma relação de confiança entre o órgão central, os professores, os alunos e as famílias,
estabelece-se o vínculo necessário para avançar. E se não fizermos isso, dificilmente o Brasil conseguirá formar cidadãos qualificados com as habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios, seja na área ambiental, social, econômica, cultural, que o Brasil oferece. Então, o curso, a EFAP assume essa responsabilidade de desenvolvimento profissional, valorização do magistério e reconhecimento do papel essencial que os professores têm. Obrigada. Obrigado, Raquel. Vamos agora à terceira resposta, a terceira pergunta da jornalista Maria Manso, com o Medina, e se o Gabardo desejar, com seu comentário. Medina. Maria, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é extremamente interessante. E é difícil entender o comportamento do vírus, ele varia bastante com o comportamento da população. Se nós olharmos o que aconteceu na Itália, a Itália teve um crescimento muito rápido, e um decréscimo mais ou menos acompanhando o mesmo ângulo, e hoje tem um platô. A Itália chegou a ter 4.200 pessoas internadas em terapia intensiva, hoje tem 44 pessoas e tem 300 casos novos por dia. Esse é o comportamento da Itália. Se nós observarmos o que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, por causa do número muito grande de pessoas que circulam, muitos focos concomitantes de disseminação e de contágio da doença, Nova York teve uma curva semelhante à da Itália. E a doença praticamente desapareceu em Nova York, enquanto nas outras regiões americanas, assim que Nova York estava desaparecendo, ela começou a crescer o número de casos nos Estados Unidos de maneira muito grande. E o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no estado de São Paulo? É que a doença migra. Então, quando ela começou a decrescer aqui em São Paulo, começou a crescer na região norte e na região nordeste. Quando começou a decrescer na região norte e na região nordeste, começou a crescer na região sul. Então, diminuiu em umas regiões, aumentou em outras, compensou, por isso que ficou num platô. A mesma coisa aqui em relação a São Paulo. Na cidade de São Paulo vem diminuindo, o contágio disseminou para o interior e ficou mais ou menos um platô. É lógico que daqui para frente isso deve ir reduzindo gradativamente a partir do momento que, por alguma razão, que é até inferior àquilo que nós esperávamos, que tenha uma proteção de rebanho, que se imagina que possa ser em torno de 20, 22%, isso aconteça também no interior, daqui para frente ela deve decrescer. Mas o platô é em função do balanço, o platô no Brasil é em função do balanço. Tinha alguns estados que não tinham doença, quando diminuiu nos outros, aqueles estados assumiram a liderança do número de casos, liderança entre aspas, e aí o platô foi mais ou menos mantido, que acontece também no estado de São Paulo. Obrigado. Vamos então, Gabardo, quer fazer um comentário? Ok. Então, podemos seguir. Maria Manso, obrigado pelas perguntas já respondidas. Vamos agora à penúltima intervenção de hoje, que é do jornal O Globo, através da sua jornalista Silvia Amorim. Silvia, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa Quer tarde ajustar o microfone um pouquinho, para ficar mais... Isso, pronto, melhor. São duas questões, governador, um pouco decorrentes de tudo que foi falado aqui, alguns dados que eu senti falta. Entendi que sexta-feira que a gente vai ter o anúncio referente ao calendário escolar, mas na semana passada o governo editou um decreto e que estabelece uma nova métrica para que isso aconteça, ou seja, a volta às aulas. 80% da população do estado precisa estar na faixa amarela. A minha pergunta é, quanto é hoje esse percentual? Imagino que se instituída essa métrica, o governo deve estar monitorando, então gostaria de saber qual é hoje a porcentagem do estado que se enquadra na fase amarela. E a segunda questão é para a área da saúde. Se falou aqui na questão da redução de óbitos, na redução dos óbitos há 2 semanas. A cidade de São Paulo, a região metropolitana teve um registro muito maior de queda, de 29%, enquanto a média geral do estado foi de 8%. Logo, deduzo que o interior teve aumento e houve a compensação para que esse dado geral seja menor. A minha dúvida é, alguma região do interior de São Paulo já registra queda ou ainda não? E se sim, quais são essas regiões? Senti falta dessa regionalização dos dados. Ok. Silvia, obrigado. São 2 perguntas. A primeira sobre o calendário escolar.
será respondida pelo secretário Rosselli. Se necessário, Rosselli com a ajuda da Patrícia Ellen, com relação ao percentual do Estado de São Paulo, já na faixa amarela, que foi a segunda parte da primeira pergunta formulada pela Silvia Amorim. A segunda questão da saúde será respondida pelo Jean Gorenstein, secretário de Saúde, e, se necessário, com algum comentário dos demais companheiros da saúde que aqui estão. Então, Rosselli. Bom, Silvia, primeiro, não é nova e não foi editado nenhum decreto na semana passada. É o mesmo decreto que foi publicado no dia 13/7, e ela fala apenas para o início, como uma exceção, poderá ser considerado 80%, mas terá que chegar todo o Estado no amarelo para abertura, em 8 de setembro. Então, nós estamos trabalhando com a mesma perspectiva. Segundo, em relação aos dados atuais, esta última quinzena que nós validamos é de 52%, mas hoje está próximo de 70%, 68%, 70%. Muito bem. Quer completar, Patrícia? Está bem. Está completo. Ok. Então, vamos agora à saúde com o Jean Gorenstein. Jean. Obrigado pela pergunta. É importante lembrar que realmente algumas regiões puxaram, principalmente nas regiões do interior, a despeito dos números em queda, mas algumas regiões, como por exemplo a Baixada Santista e também a região sudoeste, foi uma das responsáveis por essa elevação. Nas demais, nós tivemos uma queda do número de casos bastante pronunciado, o que deu e trouxe essa tranquilidade. É claro que essas regiões estão sendo olhadas com bastante atenção, elas não têm e não tiveram nenhum impacto em termos de falta de leitos, ocupação demasiada, ou seja, todo o número de oferta de leitos e respiradores para aquelas regiões foi dada como subsídio, mas reforço que o óbito não aconteceu em decorrência da falta de assistência, mas sim, de novo, com a condição clínica desses pacientes. Então, basicamente, são esses dados que nós tivemos no interior. E é importante sempre ressaltar a queda também do município, do número de casos e óbitos do município, bem como do interior, de forma geral, excetuando essas regiões, deixando muito nítido que a ação conjunta, e é importante a gente ressaltar, que a ação conjunta não são só das autoridades locais, mas também da própria população que entendeu a importância não só de seguir o distanciamento social, de fazer as suas medidas de prevenção com a utilização do álcool gel, mas de antecipar-se também à procura das unidades de saúde, que isso passa, de alguma forma, a representar um sucesso na assistência, especialmente dos mais vulneráveis. Obrigado, Jean. Silvia Amorim, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última, que é do William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, obrigado pela presença, uma vez mais. Boa tarde. E sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou trazer mais alguns dados em relação a número de casos e mortes, só para poder fundamentar um pouco melhor a pergunta, porque aqui foi dito que tu teve queda em casos e óbitos nas 2 últimas semanas de julho. Mas o mês foi o mês que mais teve casos registrados pela Covid-19, foram 260 mil, uma alta de 52% em relação a junho, o que o governo tem explicado como ampliação da testagem. Testando mais, tem mais casos confirmados. Mas em relação às mortes, também foi o mês que mais registrou mortes desde o início da pandemia, e foi uma alta de 15% em relação a junho, número total de 8.234 óbitos no mês passado. Observando então, nas 2 últimas semanas, que teve uma queda. Num olhar amplo, o governo tem dito que é um platô, mas observando ainda dentro desse platô, é possível, por esses números, um pico em julho de casos, de mortes, no mês que mais registrou mortes, nas 2 últimas semanas caindo. Julho é o pico da Covid-19 aqui em São Paulo, ou foi o pico da Covid-19 aqui em São Paulo? Obrigado. Will, vou dividir a minha resposta com a Patrícia Ellen e, se desejar, com o Jean Gorenstein. Primeiro, eu sei que você não fez isso com esse objetivo, mas o mês é o passado, a semana é o presente. O fato presente é que nós estamos tendo uma queda, esse é o dado bom, positivo e real, conforme foi apresentado aqui. Portanto, estamos tendo uma queda.
Em relação ao tema do pico, aí sim eu divido com a Patrícia Ellen e o Jean Gorenstein, que é a segunda parte da sua pergunta. Patrícia. Obrigada, governador. Bom, o secretário Jean apresentou hoje os cenários revisados agora até o dia 15 de agosto. Por ali a gente vê que no estado como um todo, né, a gente está esperando aqui a manutenção desse patamar que a gente está, esse platô com uma leve queda, mas o que a gente destacou hoje é que a gente tem diferentes regiões do estado em diferentes momentos. E um ponto que foi colocado por todos nós de compromisso foi iniciar uma retomada responsável que não impactasse negativamente a pandemia. E é possível já avaliar o município de São Paulo e a região metropolitana de uma forma independente. E aí sim, Will, quando a gente olha o município de São Paulo, houve uma mudança de patamar, que foi o que eu destaquei aqui. A gente vê claramente o número de óbitos por dia voltou a patamares da primeira quinzena de abril, houve uma queda de 40% acumulada que está se mantendo já, não é há uma nem 2 semanas, já há 4 a 6 semanas, né, uma conquista desse esforço que foi feito pela Prefeitura, que já responde a sua outra pergunta. O aumento de casos na capital foi de 50%. Houve 2 inquéritos epidemiológicos em julho, um aumento de testagem muito significativo, porque o compromisso foi reduzir subnotificação. Se a gente não souber onde as pessoas estão, a gente não consegue isolar os casos nem os contatos. Por isso que esse esforço de testagem com triagem, isolamento e rastreamento é tão importante. É esperado, nesse período, enquanto a gente está corrigindo essa diferença de subnotificação, que aumente ainda o número de casos. O que não pode aumentar é o número de internações e de óbitos. E se aumentar, a gente volta a tomar as medidas mais restritivas. E é por isso que o Plano São Paulo tem funcionado tão bem. Vocês já presenciaram várias vezes os gatilhos de idas e vindas que nós temos quando há pioras, mas essa relação entre casos e internações e óbitos, nós não estamos de forma nenhuma identificando, dado que nós já explicamos algumas vezes por que esse aumento de testagem foi realizado e vai continuar aumentando. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Jean? Nós temos que lembrar que todos esses dados são comparativos e nós temos essas semanas epidemiológicas, a 31ª e 30ª semana, como dados que acabam sendo avaliados em relação à primeira quinzena de julho. Nós temos que entender que nessas 2 últimas semanas, nós duplicamos ainda mais a nossa capacidade de testagem. Implementamos mais programas de testagens, de novo, testagens especialmente para pacientes com poucos sintomas leves, no sentido de evitar a expansão da doença, assim como evitar que esses casos venham a piorar e precisar de uma internação hospitalar. Eu não disse sequer unidade de terapia intensiva, internação por agravos na evolução da própria doença. Nós entendemos também que na primeira semana, especialmente de julho, nós tivemos realmente um incremento de mortes, especialmente na região do interior, que acabou sendo elevado, o que fez com que o governo do estado de São Paulo ampliasse as unidades de terapia intensiva, ampliasse inclusive a oferta rápida de respiradores, inclusive o secretário Vignoli pode pontuar questão de números e estratégias que foram tomadas para determinadas regiões, garantindo dessa forma com que nós não tivéssemos essa mesma repercussão na segunda quinzena. Então, o fato de nós hoje termos um número aumentado de casos, e digo mais, nós continuaremos a ter por uma simples razão, nós vamos em loco pesquisar e testar, que é o que realmente nós precisamos fazer. É o que vai acontecer possivelmente agora nessas regiões do Vale do Ribeira, que nós estamos implementando sistema de testagem. As políticas de testagem vão aumentar o número de casos, mas de uma forma muito mais leve e branda, para que eu não sobrecarregue o meu sistema de saúde local. Obrigado, Jean Gorenstein. Muito obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Ao final dessa coletiva, quero lembrar que amanhã não teremos coletiva, apenas segundas, quartas e sextas, a partir desta semana. Na quarta-feira, a presença do prefeito Bruno Covas aqui conosco. 2 informações, vocês que continuam nos assistindo, as mulheres principalmente, por favor, mantenham a guarda, mantenham a proteção às suas famílias, aos seus amigos, às pessoas que vocês gostam, e sigam a orientação no uso de máscara, no
se possível, no isolamento social, mas sempre no afastamento social de 1,5 metro em relação a outras pessoas e também ao uso constante de álcool gel e lavagem das mãos. Aos jornalistas que aqui estão, os veículos de comunicação, que, volto a repetir, têm um papel fundamental, vem tendo ao longo desses 4 meses de pandemia, fiquem atentos, vigilantes em relação ao comportamento de prefeitos e prefeitas. A maioria expressiva, no caso do Estado de São Paulo, vem obedecendo de maneira rigorosa às orientações do Plano São Paulo. Para aqueles que querem colocar interesse eleitoral acima da vida e da proteção social, nós temos, primeiro, o fator imprensa, os jornalistas e os veículos de comunicação vigilantes, e também Ministério Público e Tribunal de Justiça. Nós não podemos colocar interesse eleitoral e político acima do interesse da saúde e da vida da população do Estado de São Paulo. Uma boa tarde a todos, até quarta-feira. Bem, pessoal, essa foi a coletiva do governador João Dória, né? Eu estou aqui com a Caterina Schutte, que vai falar um pouco, o resumo aí da coletiva. O que você destaca aí na coletiva do governador João Dória de hoje? Bom, foram muitas informações, mas eu gostaria de destacar hoje as 3 informações principais, tá? A primeira delas, então, a queda dos indicadores de óbitos e internações na última semana, uma notícia muito boa. Então, eles fizeram os cálculos aí de dia 26 de julho a 1º de agosto, né? Na última semana, então, uma queda então, de 2,5% no número de internações no estado de São Paulo. E quando a gente avalia os óbitos, houve então uma queda de 8% no número de óbitos aí na última semana. Então já começa uma redução, né, Kate? Exatamente. Então é muito importante, inclusive isso se deve ao aumento do número de testagens que nós tivemos aqui no estado de São Paulo. O estado tem conseguido então fornecer esses testes e isso tem ajudado muito no controle da pandemia. Bacana. Outra informação no que diz respeito ao Centro de Contingência do Estado de São Paulo, né? Para quem não sabe, então, esse Centro de Contingência que foi criado aqui pelo governador João Dória no Estado de São Paulo, ele vem aí para monitorar e coordenar as ações contra a propagação do novo coronavírus. Então, a partir de hoje, o doutor José Medina, que inclusive é docente titular da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, ele assume então a coordenação aí do Centro de Contingência aqui do estado de São Paulo, tá? Então, até hoje, vamos dizer assim, o coordenador era o doutor Paulo Menezes e hoje então ele passou o bastão para o doutor José Medina, que fica então por um tempo, por um período, só para quem nos assiste entender, a coordenação ela funciona na base do revezamento. Então, o doutor José Medina assume agora, ele fica um período e logo uma outra pessoa, um outro membro desse centro assume isso para não ficar pesado para ninguém. Palavras do governador do estado de São Paulo. Tá certo. E eu termino, então, com a última informação, que é bastante importante, que está, então, ligada à área aí da educação. O Estado de São Paulo vai mudar o currículo do ensino médio a partir de 2021. Só para o pessoal de casa também entender, a lei do novo ensino médio foi aprovada em 2017. E só agora, então, o governo do Estado de São Paulo, que inclusive é o primeiro estado aí do Brasil, conseguiu aprovar, então, esse novo currículo dentro desses novos parâmetros. Então, só para vocês entenderem como que vai funcionar basicamente, né? Falando bem aí por cima. Terão, então, 12 disciplinas e os alunos do ensino médio poderão, então, escolher as disciplinas que eles querem estudar. Vai ter o currículo básico, né? E 12 disciplinas. 12 disciplinas, exatamente, bem lembrado. Para que, então, o próprio aluno possa identificar aí as disciplinas que ele mais se identifica e poder, então, optar por qual curso ele deseja fazer. Essa proposta foi aprovada, inclusive, pelo Conselho Estadual de Educação. E a ideia também com isso, Luciano, é tentar atrair os estudantes após um ano letivo marcado pela pandemia, evitar então a evasão escolar, para que os alunos tenham mais interesse e mais vontade de estudar. Então são essas informações de hoje. São essas as informações com a Caterina Schutte, da coletiva do governador João Dória, que acabou de terminar, né? O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Rodrigo Trita Pepe,
que é diretor de atendimento e orientação do Procon de São Paulo. Ele nos fala aí sobre a revisão da conta de luz. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigado. Pois é, muita gente reclamando, né, desse momento aí de aumento da conta de luz, né, enfim. A gente teve há pouco tempo, me corrija se eu estiver errado, uma mudança aí da prestadora e muita gente reclamando que a conta de luz está vindo alta, né? O que é possível fazer, o que é possível fazer de reclamação no Procon aqui de São Paulo? Pois é, aqui na capital, aqui no estado de São Paulo, nós temos a nossa distribuidora de energia e ela teve uma autorização da Agência Nacional para que, se quisesse, fizesse a medição do consumo de energia pela média dos últimos 12 meses, né? Então, ela não foi obrigada a suspender, foi uma opção dela. Outras prestadoras de serviço, como água e gás, continuaram a medição. Algumas outras companhias de energia que prestam serviço continuaram aí com a medição presencial. Enfim, a maior delas aqui do estado de São Paulo fez essa opção pela média. E o que aconteceu foi uma grande sucessão de desinformação, onde gerou, inclusive, já uma multa para a empresa, né? Porque não ficou claro para o consumidor, no primeiro momento, de que ele poderia fazer a autoleitura. Ele poderia pegar o seu aplicativo no telefone celular ou mesmo no site da internet da empresa, ele indicar os números de consumo e pagar a conta, ele fazendo a leitura, a autoleitura chamada. Então, faltou essa campanha ser realmente acessível e as pessoas tomarem conhecimento e realizarem essa modalidade. E ser divulgado nos condomínios, né? O meu condomínio, por exemplo, divulgou isso, botou lá no elevador, lá, se você quiser fazer a medição, enfim. Mas isso causou alguma irregularidade, causou algum problema em relação a valores cobrados? Pois é, então, como você acabou de dizer, o seu condomínio foi muito atento e deu fez o trabalho da companhia e avisou os condôminos. Então, esse foi o primeiro momento. As contas, nós estamos num processo de auditoria, né? Então, voltou a ser medida a conta no mês de julho, nós recebemos mais de 40 mil reclamações aqui no Procon, estamos encaminhando para que a empresa tome alguma providência e fazendo análise da justificativa que eles apresentam para nós, né? Então, o que faltou realmente foi essa informação, faltou uma regra mais clara de, por exemplo, parcelamento da conta. A exigência de uma confissão de dívida para nós é uma abusividade, foi o motivo também dessa multa. E as contas, o que nós estamos apurando, ainda não encontramos ali a irregularidade matemática. Porém, o conceito e a forma com que essa conta foi feita e aplicada gerou para o consumidor uma surpresa, gerou para ele uma excessividade, né? Mas ainda estamos nessa fase, nesse processo para saber se houve abusividade na cobrança. Repito, a forma já percebemos que sim. A exigência de uma confissão de dívida também entendemos como abusividade. Agora, a conta ter sido feita de forma errada, a fim de se cobrar valores maiores, ainda estamos apurando para ter certeza disso, tá? Então, para nós o parcelamento deveria pelo menos ter sido feito de outra maneira. Existe uma grande discussão que é a faixa de quilowatts consumido influi na cobrança de impostos. Então, se por acaso essas contas não tivessem sido reunidas numa única fatura, os quilowatts não teriam sido também agrupados e não haveria uma mudança de faixa. Explicando melhor para você. Até 200 quilowatts, você paga 12,5% de ICMS. Acima disso, vai para 25%. Então, se nessa conta o seu quilowatt foi concentrado, você já está pagando pelo menos 12,5% a mais só por causa de uma mudança de tributação. Então, a forma da conta, a clareza da conta e a dificuldade do parcelamento
é o que nós estamos aqui já apuramos, já foi motivo de multa e continuamos aí acompanhando esse caso. 40 mil casos, eles tiveram aí, o pico disso foi junho para julho, né? Nós estamos falando aí de uma coisa recente e nós estamos trabalhando muito e bastante sério nessa questão que realmente causou um grande transtorno para a população aqui do estado de São Paulo. Parece que o PROCON vai fazer uma auditoria nas contas que subiram de 30% ou mais, né? O pessoal está perguntando aqui na internet se, por exemplo, a pessoa pagou a mais, né? Pagou, sei lá, R$200 a mais na conta de luz. Esse valor vai ser devolvido? O que é possível fazer? E como que vai ser essa medição aí para contas que subiram bastante, né, durante a pandemia? É verdade, você na pergunta anterior já havia, e eu falhei aqui na resposta. O site do PROCON ou aplicativo, na dúvida, faça uma consulta no PROCON, né? Não é só reclamação, você pode consultar, tira a sua dúvida. No segundo momento, registre sua reclamação aqui no PROCON. O aplicativo gratuito que você baixa no seu celular ou o site da internet PROCON SP, registra sua reclamação para a gente poder encaminhar para a operadora, nos apresentar uma justificativa da cobrança, na volta dessa justificativa que nós fazemos a análise. E realmente nós verificamos se essa conta realmente está certa, se essa média realmente está certa, fazemos aí uma segunda checagem para poder, ainda assim, não concordando, pelo menos no processo matemático da coisa, poder caminhar para que não houve um erro ou não houve uma artimanha aí da empresa para cobrar mais do consumidor. É o nosso momento atual. Tá certo. Rodrigo, vamos fazer um programa sobre isso essa semana, porque é um assunto que tem muita coisa para ser falada, né? Nosso tempo aqui no jornal já está quase terminando, falta um minutinho para acabar. Mas vamos voltar a falar sobre isso aqui na Rede Alesp, porque eu acho bastante importante. Muita gente tem dúvida, várias dúvidas aqui pela internet. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima aqui no Jornal da Rede Alesp. Estamos à disposição. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Bem, pessoal, mais de 5 horas de programa ao vivo. Esse é o Jornal da Rede Alesp aí na luta contra o coronavírus. Nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, você quer dar a sua opinião, sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente. Nosso WhatsApp, o número é 11 98457 8129. Deixa aí a sua mensagem e lembre, isolamento social, uso de máscara, álcool gel e lavar muito bem as mãos. São práticas importantes para vencer um coronavírus e também isolamento social, se você puder ficar em casa. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado pela audiência. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.